Vamos lá, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor, e não sou contador, sou curioso, né? E por isso ouço quem tem informações, quem tem bagagem, quem tem cacife para poder falar sobre a questão financeira no futebol. O Fluminense divulgou o seu balanço financeiro nos últimos 2 meses, acho que foi no finalzinho de abril. E o Rodrigo Capello, que é jornalista especializado nessa área de finanças, lá do GE. Globo, ele publicou na última quinta-feira, à noite, um relatório das finanças do Fluminense. E lembrando, esse balanço ele é do ano de 2022, de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. Então ele não entra 2023. Ele é publicado em abril, é fechado e tal, mas ele só diz respeito a 2022. E por que eu vou ler aqui? Muita gente, quando saiu o balanço, falou, Gabriel, analise. E eu já cometi alguns erros, assim, e eu não gosto de cometer erros nesse ponto. Então, por eu tentar analisar, eu tentar fazer uma leitura, então eu confio em quem faz. Em quem já faz há muito tempo, em quem sabe fazer. E depois eu trago aqui e dou os meus pitacos aí, obviamente, já com uma análise mais tricolor da situação que o Rodrigo Capello não tem. Beleza? Então, assim, se você gostar desse vídeo, deixa o like. Leia a matéria do Rodrigo Capello. Eu vou botar aqui, mas leia dos outros clubes. E eu vou botar pra tocar um trechinho depois também de um podcast que recomendo você ir lá ouvir. As finanças do Fluminense em 2022. Eficiência no futebol salva o presente, enquanto crescente dívida continua a ameaçar o futuro. O departamento de futebol faz mais com menos, na comparação entre desempenho esportivo e econômico. Mas a boa fase não tem sido suficiente para reduzir problemas financeiros. Aí a gente vem para a matéria do Rodrigo Capello aqui. Eu vou tentar ler ele completo e vou dando meus pitacos aí no meio, tá? Apresentar um futebol competitivo em campo, apesar das limitações econômicas, é o ponto forte da administração Mário Bittencourt no Fluminense. Concordo. Não há muitos motivos para otimismo na leitura das suas finanças. E assim, ainda assim, o time o disputa em alto nível há alguns anos. O pouco otimismo decorre do tamanho dos problemas financeiros, que não têm reduzido, nem mesmo durante a boa fase esportiva. O clube deve acima dos 700 milhões, tem dificuldades para honrar acordos e é obrigado a vender talentos da base todo ano para fechar a conta. Como se resolve uma crise financeira como a do Fluminense, como a do Tricolor? Ou se aumenta muito as receitas, ou se baixa muito os custos. De um jeito ou de outro, precisa haver sobras, dinheiro, no caixa para que as dívidas sejam reduzidas. E este é o ponto em que o Fluminense não consegue superar. As receitas até subiram nos últimos anos, puxada por vendas de jogadores e premiações. Decora bastante esse ponto, tá? Venda de jogadores e premiações. Ligadas à performance em campo. Porém, o valor ainda é suficiente para dar conta do presente e do passado. Só para ficar aqui em relação, primeiro, à questão do dinheiro que subiu, fazer um resumão inicial. Qual a lógica do Rodrigo Capello ao olhar o balanço, que depois ele vai aprofundar um pouquinho mais? Essa é a análise inicial. O Fluminense consegue competir com quem ganha muito mais, ganhando muito menos. Só que mesmo esse... Mas assim, e detalhe, não tem sido campeão. Tem sido campeão carioca, que é um, falando financeiramente, não resolve a nossa vida, né? Não adianta de nada. Mas tem conseguido competir e ganhado dinheiro em premiações. Paralelo a isso, uma receita que sempre teve, que é a de venda de jogadores, muito por conta da captação e da revelação, enfim, de tudo relacionado a Xerém. Só que essa performance em campo gera esse dinheiro de premiação e de venda de jogadores, que eu falei pra você segurar, que são coisas sazonais. Num ano você tem, e aí de repente no ano seguinte, futebol é uma maluquice, cara. Você não tem. O São Paulo tá na semifinal da Copa do Brasil. Só pra você ter noção de como o futebol, o Dorival Júnior tá sendo endeusado e tal. Tá, ele perdeu de 3-1 em casa na fase anterior pro Sport, na Série B, e ganhou nos pênaltis. O time que eliminou o Palmeiras, massacrando o Abel Ferreira nos 2 jogos e tá na semifinal, como grande projeto, então, quase caiu pro Sport na fase anterior. Tu tá vendo como é que futebol, às vezes, acontece uma besteirinha, você faz tudo certo e dá errado. Às vezes acontece isso no futebol. Então o ponto é, essas receitas que subiram nos últimos anos são receitas que a qualquer momento pode não acontecer. Mesmo fazendo tudo certo, pode não acontecer. Mas mesmo com essas receitas,
o Fluminense não conseguiu reduzir a dívida. Continua tendo um gasto abaixo dos outros, uma grana abaixo dos outros e competindo com os outros, mas no risco. Essa é a análise do Rodrigo Capello, entendeu? E aí daqui a pouco a gente vai falar sobre esse risco, né? Em relação aos gastos, o clube não esbanja. A folha salarial do futebol é menor que a de muitos adversários, por exemplo, mas há pontos problemáticos. O futebol feminino gera um déficit anual de 4 milhões de reais. E o clube social e os esportes olímpicos, outro déficit de 14 milhões de reais. Um parágrafozinho, um pontozinho rapidinho. O futebol feminino, nesse momento, dá para considerar, com o Fluminense tendo conseguido o acesso para a Série A, um investimento de 4 milhões de reais. Normalmente o custo não é tão alto assim, investiram um pouco a mais. O Fluminense estava perdendo dinheiro, o futebol feminino. É obrigado a ter. A CBF obriga os times, aí acho que tem a questão da Libertadores também que obriga e tal, já é obrigado a ter. E o Fluminense perdeu uma super zagueira de graça. O Fluminense estava perdendo jogadoras no caso, né? Porque não era futebol profissional. Investiu esse dinheiro e no ano que vem, aí vai estar na Série A do Campeonato Brasileiro, começa a receber pelo menos algum dinheirinho de transmissão, o patrocínio pode dar aumentado e talvez se pague. O futebol feminino ainda dá para considerar como um investimento, porque agora pode passar a dar retorno. Clube Social e Esportes Olímpicos é um déficit de 3, 4 vezes mais. Não é o problema do Fluminense. O Fluminense não tá o que tá só por causa disso daqui. Mas 14 milhões de reais por ano é muito complicado justificar todo esse déficit. Muito complicado. Porque não é uma coisa de um ano, 2 anos, é uma coisa constante. Então vamos seguir. Na medida em que o Fluminense não encaixa a fórmula ideal, com receitas muito mais altas ou custo muito mais baixo, o que dá para fazer é empurrar o problema pela via da renegociação e da paciência. A dívida tricolor vem sendo repactuada por meio de acordos com credores, né, quem o Fluminense deve, de todas as naturezas. Empresas, pessoas físicas, governo. O perfil dela não chega a alarmar. A maior parte da dívida está prevista para pagar no longo prazo. Apesar dos esforços, o montante devido só aumenta. O que o Fluminense tem feito? Você tem que pagar R$10 agora, o Fluminense fala, não tenho dinheiro. Eu tô simplificando ao máximo aqui, tá, tudo. O Fluminense fala, não tenho dinheiro para te pagar, governo, não tenho dinheiro para te pagar funcionário que saiu e eu tô devendo. Vamos aqui renegociar e eu vou te pagar em 8 vezes de R$1. Eu tava te devendo R$10, vou te pagar em 8 vezes de R$1, mas vai ter certeza que você vai receber. E aí o cara aceita para poder receber, ou seja, você estende um pouco mais a dívida. Algumas aumentam o valor, algumas diminuem o valor, enfim, tem ali algumas diferenças, mas é isso que o Fluminense tem feito. O problema é que quando você parcela R$10 em 10 vezes de 1, você precisa ter um todo mês, um todo ano para poder pagar. Então você vai ter que pagar, e para ter esse 1 sobrando, você precisa ganhar mais ou gastar menos. Se você gastar menos, você pode ser rebaixado. Se você tentar ganhar mais, você vai ter que criar dinheiro, sei lá, para poder ganhar muito mais dinheiro, né? Enfim, a consequência prática disso é uma margem de erro baixa nas escolhas do futebol. Um crônico estado de apreensão com o futuro. Hoje apertado, o Fluminense faz resultados esportivos melhores do que a sua condição financeira sugere. Amanhã ninguém sabe. O panorama do Fluminense, dado aqui pelo Rodrigo Capello, eu vou ler já, mas eu queria botar antes esse trechinho, que é do podcast do Rodrigo Capello também, só que ele fez com o César Grafietti, que é um especialista também em finanças do futebol. O currículo dele tá lá no podcast, eu recomendo que você vá lá ouvir. Nesse daqui ele falou das finanças dos 4 clubes do Rio, num mesmo podcast. Do Fluminense começa ali por volta dos 33 minutos, e eu vou rodar um trechinho aqui pra você ir lá ouvir o trecho do Fluminense. É um trecho curto ali do Fluminense, acho que uns 15, 20 minutos mais ou menos só, mas eu vou rodar um trechinho da análise do César Grafietti sobre as finanças do Fluminense nesse momento. São o Fluminense, César. Eu acho que faz bastante com o pouco que tem. Tá? O quanto isso é sustentável, eu não sei dizer, tá? Porque se nós pegarmos a formação de receita do clube, tem sempre uma parcela muito grande de negociação de atletas. E o clube tem contratado muito também atletas cada vez mais veteranos, está formando um elenco também veterano, então está abrindo mão, de certa forma, do uso da base, que é um uso que permite você, enfim, valorizar o atleta, gastar menos na sua folha e tudo mais.
Então, eu não sei o quanto é sustentável. Até aqui, ele foi empurrando com a barriga, digamos assim, né? Tá, rola dívida aqui, rola dívida ali, paga um pouquinho, a dívida está aumentando, né? Porque tem um volume muito grande, especialmente de dívidas negociadas e tudo mais. Segue fazendo investimento. Agora, é isso. Se tiver um desempenho um pouco pior do que foi no passado, se não conseguir vender atleta, a bicicleta para de rodar. Então, acho que está no limite do que é possível fazer para o clube parar de pé. Então, aqui é muito o ano após ano. A gente fica monitorando o Fluminense, porque pode ser que, de fato, ele deslanche, melhore aqui de uma maneira mais substancial, mas eu acho difícil. Acho que tem mais risco dele cair, né, do ponto de vista de gestão e financeiro, do que, de fato, de ter um salto de uma melhora estrutural e segura. Enfim, eles continuam ali no debate. Tem mais aprofundado, tá, a situação lá. Recomendo que você vá lá ouvir o podcast Dinheiro em Jogo. Aí a gente continua aqui. Eu não vou ler o relatório todo, até porque você vai clicar lá no ge.globo também para poder ler. Mas ele traz alguns pontos importantes que o Fluminense nos últimos 2 anos tem uma vantagem clara em relação ao momento anterior. O faturamento aumentou. O Fluminense está conseguindo mais dinheiro. Como que o Fluminense está conseguindo mais dinheiro? Aumenta devagar. Aqui está escrito um problema. O maior problema é que o tricolor aumenta devagar e sempre. O que é a sua dívida. Está aumentando a arrecadação do Fluminense. Em 2022, por exemplo, arrecadou 347 milhões de reais. Se você botar ali para 2018, 2019, que são os últimos anos normais, né? Você tira 2021 de pandemia, o Fluminense arrecadava 250 milhões, 280 milhões. Então o Fluminense aumentou a sua receita. Só que a dívida também aumenta. A dívida que era de 665 milhões em 2018 virou 744 em 2022. Então a dívida também aumentou. Pensando no que ganhou dinheiro, o Fluminense ganhou mais dinheiro de direito de transmissão e de premiação. Ano passado, principalmente, o novo contrato de TV, os contratos de TV dão uma grana pro Fluminense por premiação, por posição, né, no Brasileirão. O Fluminense foi em 3º lugar. Foi mal na Libertadores, que paga em dólar, e era essencial a fase de grupos, mas conseguiu chegar à semifinal da Copa do Brasil, que é algo que não vai conseguir esse ano, porque já foi eliminado nas oitavas. Então, não dá pra esperar uma super grana nesse ano, a não ser que seja campeão da Libertadores. Na área comercial, o Fluminense agora tem, né, uma área comercial, foi de 10 para mais de 30 milhões em 3 anos. Aí você vai incluir aí patrocínio, vai incluir loja, vai incluir tudo. A questão da reabertura dos estádios, né, bilheteria e sócio-torcedor do Fluminense subiu muito, a média de público também. E aqui é um ponto crucial, as transferências de atleta, venda de jogador. Todo time tem grana para venda de jogador. No Fluminense ela é crucial. 100 milhões arrecadados todos os anos, quase isso, principalmente com a base. Xerém dá uma vantagem competitiva em relação aos vários rivais menos acostumados com essa linha de receita. Aqui está a divisão de onde vem a grana do Fluminense dividida num bloco aqui, né? Direito de transmissão e premiação, a parte comercial e de marketing, a parte da torcida, né? Bilheteria, sócio-torcedor e aqui a venda de jogador. Eu já falei 200 vezes, o que impediu a gente de virar o Botafogo foi Xerém. O que impediu a gente de virar Cruzeiro ou Vasco foi o não rebaixamento. Foi o Júlio César ter defendido o pênalti em 2018 e foi o Marcão ter salvado a gente em 2019 e a gente não ter sido rebaixado. Essas 3 que viraram SAF, os 3 times maiores, times que acabaram virando SAF de início, principalmente essas 2 coisas salvaram a gente de ir pro desespero pra SAF, no desespero. Alguns foram no desespero mais boa, outros foram no desespero sem olhar muita coisa. Dinheiro e performance. Com todas as limitações financeiras que ferem o futebol tricolor, isso aqui é um ponto importante também da análise do Rodrigo Capello, tá? Uma das marcas da gestão Mário Bittencourt no Fluminense é a eficiência no gasto. O clube tem só... Aqui é um ponto crucial, ó, que ele fez o cálculo. A 7ª maior folha salarial do país. Normalmente a gente vê a galera falando 11ª, 12ª, mas os números, eles podem até tentar te enganar, mas no geral eles não mentem. O Rodrigo Capello, ele faz ali uma sessão de divisão com base nos balanços em relação ao custo da folha salarial de cada clube e observando todos, ele disse que a do Fluminense é a 7ª maior. Ainda tá abaixo, tá? Ainda 7ª, considerando que o Fluminense vem de posições que foi 3º, foi 7º e foi 5º, se eu não me engano, nos últimos 3 anos, são posições acima, e na época a folha ainda era menor.
Mas 2022 o Fluminense tinha 7ª maior. Não é também que é o patinho feio total de não, a gente só recebe 1 e todo mundo recebe 200 bilhões. Não, a gente tem a 7ª maior folha salarial do país e a folha subiu para esse ano. Então, 2023, será que a gente tá mais do que o G6? Vamos aguardar o Rodrigo Capello 2023, 2024, falando sobre a folha desse ano, né? Ele destaca aqui, ó, salários, encargos trabalhistas, direitos de imagem e de arena, premiação e deduções por natureza previdenciária, ou seja, tudo que diz respeito à remuneração do futebol. Não é só o que você paga ao jogador, é tudo que custa, né? E aí, aqui é a análise do que vem salvando o Fluminense, né? Se você olhar, o Fluminense tendo a 7ª maior folha salarial, de 219 milhões no ano, sendo terceiro no Brasileiro, sendo terceiro ou quarto na Copa do Brasil, e com a parte internacional muito ruim, né, no ano passado, mas estando sempre ali no ano retrasado, foi ali até as quartas de final da Libertadores. O desempenho em campo e a venda de atletas vem salvando o Fluminense normalmente. Aqui a parte da dívida, ele destaca que o perfil da dívida não é péssimo, com 34% do endividamento no curto prazo, tem que pagar em um ano, 1/3 da dívida tem que pagar em um ano. O clube se esforçou para alongar ao máximo os vencimentos, ou seja, parcelou e jogou para frente. 253 milhões é muito alta comparado ao faturamento do Fluminense. Isso daqui é a dívida que o Fluminense tem que pagar, 253 milhões tem que pagar no curto prazo. E 491 no curto prazo são essas dívidas RCE, Profut, então, que estão parceladas lá para frente. Vai destacando outro ponto, que é as dívidas bancárias aumentaram muito no último ano, devido a antecipações com vendas de atletas dadas em garantia. O clube tem parcelas a receber por jogadores que vendeu, então o banco antecipa o dinheiro hoje e vai recebê-lo no futuro, direto de quem comprou, obviamente cobrando juros no meio do caminho. O Fluminense vendeu parcelado, quis receber à vista, perdeu dinheiro para banco. Tem os parcelamentos fiscais que são com o governo, dívida trabalhista está no RCE, e contingências, enfim. E aí eu vou passando aqui também para você ler a matéria lá. Esse aqui é o perfil da dívida do Fluminense. Qual que é o fato que eu vou chegar para encerrar esse vídeo aqui, que é um vídeo um pouquinho mais técnico, né? Eu sei que nem todo mundo acompanha essa parte de finanças e tal, mas eu tentei também... O Rodrigo Capello, ele já mastiga muito pra gente, pessoas normais, conseguirem entender. E eu tô mastigando ainda mais, botando um gostinho de Fluminense ali pra você também tentar entender. Qual que é o ponto central também daquela fala do César Grafietti? Para ter mais desempenho, o Fluminense hoje vive do seu desempenho no campo. É fato isso. Se o Fluminense tiver um azar em 3, 4 jogos, ou errar um planejamento, como vários times erram planejamento por aí, e o Fluminense não se classificar para uma competição internacional, for mal na Copa do Brasil e talvez até ser rebaixado, deu merda total, soou o alarme. O Fluminense está sempre recebendo o salário desse mês para pagar o cartão do mês passado e não sobrar nada. Se uma hora o Fluminense for mandado embora, deu merda. Para ter mais desempenho, você precisa ter mais certezas, falando de dentro do campo e analisando o 23 do Fluminense, que não tá na análise do Capello. O 22 só que não analisa. Agora tô analisando o 23. O Fluminense nesse ano tem menos jovens. O Fluminense tem André, tem Martinelli e tem Alexander. 3 jogadores de posições que não rendem muito dinheiro, apesar do destaque absurdo do André. Vale muito dinheiro o André, mas a garantia de que não vai vender nenhum jogador, nenhum desses jogadores, etc., colocou o Fluminense numa situação diferente dos últimos anos. Para você ter um desempenho melhor em campo, você não pode ter muito tempo, gastando muito tempo testando o Isaac, testando o João Lourenço, testando o próprio Alexander mesmo, testando o Jeff Tetter. Você tem que ter certezas. Diogo Barbosa é certeza. Você sabe exatamente o que ele vai entregar. Você sabe exatamente. Se você não dá espaço para jovens, consequentemente, você vai ter menos é brabo, hein, Gabriel? Menos revelações e vai ter menos projeção para esses jovens. Hoje, como eu falei, só tem André, Alexander e Martinelli prontos para vendas por valores significativos. Se todo ano a gente precisa vender muito e esse ano não vendeu praticamente nada, porque vamos considerar que a gente vendeu Iago Felipe e Gabriel Teixeira, isso junto não dá nem 20 milhões de reais. Outras vendas ali menores, uma coisinha ou outra e tal, mas no final das contas, nem Calegari foi vendido, foi emprestado, não tem outro jogador que não seja André, Alexander e Martinelli e o Nino que rendam uma bolada para o Fluminense chegar perto desses 100 milhões que sempre são vendidos todo ano. De onde vem o dinheiro para fechar o ano de 2023, se não for com isso? Liga Forte Futebol?
o aporte vindo do investimento que foi daquela conversa do investimento aliançado com o BTG no ano passado. Bem, do BTG a gente não ouviu falar mais de nada. É um ponto crucial, talvez. Liga Forte Futebol não saiu como esperado, não tem liga, né? No final das contas, a gente está pegando 20% do dinheiro de 50 anos para frente e a gente vai utilizá-lo para não vender um jogador e bancar o time atual. 20% de 50 anos para bancar o time atual. 50 anos. É muito tempo. Se você pensar que 50 anos atrás, nem a máquina tricolor existia ainda. Rivelino não tinha nada. 73. Se a gente for campeão da Libertadores, apostamos alto e ganhamos alto. A gente pegou... Quem não quer adiantar 20% do dinheiro de 50 anos da frente, mas ganhar título agora? O problema é que, como disse o César Grafietti lá, a gente não pode errar. E aí eu tô voltando para 2023. A gente tá no limite. Sem um dinheiro externo, e o que eu quero dizer com esse dinheiro externo? A questão do BTG não se fala mais no assunto, ninguém comenta. Mas era uma ideia maravilhosa. Que era o quê? Alguém vai vir de fora, vai comprar, entre aspas, né? Vai investir um dinheiro no Fluminense e a administração do futebol vai seguir com quem faz a administração hoje. Pum! Uma injeção de dinheiro absurda no Fluminense. O Fluminense consegue quitar suas dívidas e tem mais, chamam de capilaridade, né? Tem mais facilidade, tem mais tranquilidade para poder investir. Nesse programa do Dinheiro em Jogo, eles falam do Flamengo, eles falam como o Flamengo pode errar. O Flamengo vira o ano com mais de 200 milhões de reais em caixa. E o Flamengo pode contratar um treinador, o Vitor Pereira, e o drama que ele vai ter é perder o Carioca. Deu errado, manda embora, paga a multa e pode errar. O Fluminense pode comprar um jogador, o Flamengo pode comprar um jogador muito caro e dar errado. Óbvio, precisa dar certo várias vezes, mas pode dar errado. Tem essa tranquilidade. O Fluminense não tem. Com um dinheiro investido, externo e tal, o difícil é alguém botar um dinheiro num clube de futebol, deixando o comando na mão de quem já está, e não assumindo o comando como funciona numa SAF. É um mundo maravilhoso que não aconteceu ainda no Fluminense. Sem esse dinheiro externo entrando, seja da Liga, como esperava-se que fosse, seja de um investidor externo, o Fluminense fica refém de não ter erros dentro do campo. A lógica do Fluminense é de que o investidor externo vai ver como a gente está bem dentro de campo, fazendo mais com menos, e vai confiar que vai ter um retorno. Não sei se o mercado vai fazer isso mesmo, torço para que faça. Mas o cenário de hoje é o seguinte: o 2023 do Fluminense, sem venda de jogadores, sem a super venda, sem a venda do Luiz Henrique, sem a venda do Kaique e do Metinho, sem a venda do João Pedro, listando jogadores recentes agora que foram vendidos, fica difícil fechar a conta. Essa conta não tá fechando. Ou o Fluminense é campeão da Libertadores e ganha muito dinheiro de premiação, etc, etc, etc. Ou entra um investidor externo, porque a Liga Forte Futebol já foi. E, obviamente, não seria prudente o Fluminense utilizar dinheiro de 50 anos para agora. Vamos ver como é que vai ser o relatório no ano que vem. Dentro de campo, eu vou repetir, o Fluminense está muito bem para o que tem. E eu concordo plenamente com o que o Capello falou e com o que o César falou. A gestão Mário Bittencourt tem esse grande mérito. O Fluminense não fala de rebaixamento. Desde 2019, que eles assumiram no meio, e a partir do momento que o Mário Bittencourt assume, o Fluminense tem um desempenho acima de qualquer questão de rebaixamento, e de lá pra cá a gente não conversa sobre isso. É óbvio, teve ali início de campeonato, tal, uma coisa ou outra, mas assim, a gente não fala sobre isso. O Fluminense faz campeonatos de disputa de Libertadores. O problema, como eu dei o exemplo de São Paulo, é que você não pode ficar assim pra sempre. Ah, Gabriel, então o Mário Bittencourt tá errado? Não. Tá fazendo o que dá. Nessa questão, tá fazendo o que dá. Tem que entrar algum dinheiro de fora. Não dá pra poder investir menos no futebol. Não dá pra poder investir menos no futebol. Porque se investir menos no futebol, você fica mais suscetível ao erro. Você fica mais suscetível a ser rebaixado, a ser um problema. O problema é o Fluminense é o famoso vendendo almoço pra comprar a janta. A comparação que eu fiz é que o Fluminense tá com uma moto muito pesada. Pra quem já andou de moto, eu não ando de moto, mas moto muito, muito, muito pesada. E enquanto tá em movimento, tá tranquilo. O problema é que se parar, você não aguenta ficar na moto e você vai cair. Você não aguenta o peso da moto. O Fluminense tá nessa. Se tiver algum probleminha, algum sinal vermelho que aconteceu em algum momento, o Fluminense vai cair a um tombo muito forte. Mas, por enquanto, o Fluminense tá pilotando muito bem, desviando de todos os sinais, etc, pra continuar. Resta a gente torcer pro inverso. Se o Sport quase eliminou o São Paulo numa bizarrice que a gente trouxe o exemplo parecendo a gente o São Paulo, né? De que
às vezes a gente faz tudo certo e pode dar errado, quem sabe o inverso também. A gente enfrente times com muito mais dinheiro, como a gente pode pegar o Flamengo nas quartas de final da Libertadores, e a gente se classifique. O pênalti do Sport entre e o do São Paulo não. E a gente consiga ser campeão da Libertadores fazendo mais com menos. Quero ficar de olho nessa questão financeira de 2023 sem a venda de jogador. Mas precisa vender. Se não vender, tirou o dinheiro da onde? Vamos ficar de olho. É isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeus!